Hoje nós queremos falar sobre no que Deus realmente está mais interessado, no nosso remorso ou no nosso arrependimento. E o texto que eu quero compartilhar com os irmãos fica em 2 Coríntios, segunda carta aos Coríntios, do apóstolo Paulo, capítulo 7, versículo 10. Amém? Assim diz o texto das Sagradas Escrituras. Se você quiser, nós podemos ler tudo juntos aqui na nossa tela, que diz o seguinte: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Vamos ler todos uma só voz? Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Amém. Paulo deixa algo muito claro aí. Quem nos leva ao arrependimento é Deus. Nenhum ser humano, ele é apto, ele é capaz de se auto-arrepender. Nenhum ser humano, ele é capaz de falar assim: olha, eu vou mudar de vida, eu vou mudar de temperamento. Você já deve ter ouvido uma frase, e essa frase é verdade: ninguém muda ninguém. Por isso que muitas vezes, muitas tempestividades acontecem nos relacionamentos conjugais, porque um quer mudar a vida do outro, o jeito de falar, o jeito de agir, o jeito de dizer, com quem falar, o que comer, o que não comer, o que gostar, o que não gostar, aonde ir, aonde não deve ir. Aí fica aquela luta, né? Você tem que ser desse jeito, você tem que estar dentro do meu enquadramento, você precisa mudar. E aí todo mundo fica tentando buscar aí uma luta, uma angústia, para tentar se adequar à perspectiva, às expectativas e o pior, os ideais do outro. E aí, quanto mais as pessoas tentam fazer isso, mais o vazio vai aumentando, porque a ideia de você se sentir impotente, de poder estar atendendo, estar à altura das expectativas do outro, vai gerar todo tipo de tristeza, todo tipo de frustração, todo tipo de incapacidade, um achatamento emocional, uma pequenez do ser, porque você vive dentro dessa cosmovisão da outra pessoa. Assim é a sociedade, né? A sociedade tenta promover uma série de mudanças para cá e mudanças para lá. Hoje é o dia de política, hoje teve eleições, espero que Deus tenha preparado o melhor líder para a cidade de São Paulo, através do povo e das orações do povo de Deus. Mas isso me fez refletir em um filme que eu assisti com a minha esposa e com alguns dos meus filhos há muito tempo atrás, que é aquele filme, eu esqueci o nome, mas eu vou tentar explicar. Aquele filme que, quando sempre tem eleição, é suspendido aquela ideia de prisão no flagrante. Então, geralmente a pessoa pode fazer qualquer tipo de atrocidade, às vezes ele é pego em flagrante, levado para a delegacia, lá, e depois ele é liberado. Aí eu lembrei daquele filme, como é que chama? Uma Noite de Crime. Lembrei daquele filme, Uma Noite de Crime, onde as pessoas podem fazer o que quiser, como quiser, da forma que quiser, entrar na casa de quem quiser, fazer e acontecer, e depois tudo numa boa. Me desculpe falar sobre filmes de novo. Existe um filme chamado Norbit, que é um filme muito de comédia, e tinha uma personagem protagonista chamada gente, quase, agora que eu me liguei, olha só, gente, me liguei agora, vou ter que reeditar a minha mensagem. Então, essa personagem, ela não tinha culpa nenhuma, era tudo numa, tô com medo de falar, né?
Era tudo numa boa, ela podia fazer o que quiser. A vida é dela, o corpo é dela. Tudo que está no poder dela é dela, mas que ela mandava na cidade através de uma construtora, todo mundo tinha medo dela. E assim muitas vezes, assim nós agimos. Sabe por quê? Porque ambos os filmes falam da natureza humana, é o que lateja. Eu não me lembro o ano, mas quando a polícia de São Paulo, depois a polícia, se não me engano, da região da Bahia e do Espírito Santo, se não me engano, e da Bahia ali no Nordeste, depois vocês me corrigem, eles entraram em greve, o número de homicídios num só dia foi assustador. Nós vimos as televisões mostrando as pessoas saqueando lojas. Vamos fazer um Compreenda as Casas Bahia hoje, já que a polícia está de greve. Você vê as pessoas entrando nas lojas, levando eletrodoméstico, na cara de pau. Assim, pessoas que dão um bom dia para você, quando tem a presença da polícia atuando. Você pode perceber como é psicologicamente importante a presença de uma autoridade que faça cumprir a lei, porque o homem, sem observar a questão da lei, ele mostra a natureza mais sórdida que ele tem, e ele mostra-se mais violento do que ele menos imagina. Por incrível que pareça, muitos de nós achamos que não temos capacidade, mas é só faltar alguns filtros em nossas vidas, nós cometemos as piores bobagens. Como pode estar acontecendo em determinados lugares, hospitais, presídios, delegacias, nas ruas, nas casas, em muitos lugares. Nesse exato momento, há alguém vivendo a latência da sua potência na sua natureza do ser e está cometendo algum tipo de bobagem agora. Essas pessoas são pegas, ou em flagrante, ou posteriores. Essas pessoas são desmascaradas, e aí se descobre quem de fato, atrás daquele personagem socialmente aceitável, descobre o verdadeiro monstro que está ali. E eles, quando são pegos, eles, quando são descobertos, eles, quando são desmascarados, eles demonstram uma tristeza. E aqui existe 2 tipos de tristezas, aliás 3. Uma segundo o mundo, que é dependendo do grau de erro que se comete, como aconteceu em alguns casos que a gente já ouviu e já acompanhou, de pessoas que acabaram matando as suas esposas e depois tiraram as suas próprias vidas porque não aguentaram sobreviver, a tristeza, a depressão, foram tomando conta. A culpa, o peso da culpa foi tão esmagador que a pessoa decidiu tirar a própria vida porque não iria conseguir conviver com esta falta ou com esta atitude tão desmedida. Mas há também uma tristeza em que a pessoa, após declarar-se triste por ter cometido tal ato, seja ele reprovado pela sociedade, ou antiético, ou imoral, logo passado algum tempo a pessoa começa a fazer de novo, e de novo, e a reincidência se transforma num padrão, e de novo, desculpe, eu errei, desculpe, sinto muito, estou triste, estou chateado, eu posso fazer alguma coisa para compensar isso. A pessoa tenta compensar isso, negocia isso, depois volta a fazer de novo, e não se liberta desse erro, como um vício, como um comportamento impregnado, como uma mania, como um ato falho, e vão fazendo, e se autodescrevendo como: eu sou assim, eu sou desse jeito, mas eu estou triste por isso, eu estou magoado por ter te ofendido, por ter dito o que não deveria ter dito, por ter feito aquilo que é proibido, por ter sido reprovado, por não ter passado no vestibular, por não ter sido aceito, por não se sentir à altura de realizar algo importante. Eu me sinto assim, culpado, triste.
Essa é a tristeza segundo o mundo. Ela não vai te ajudar em nada. Ela só vai reforçar aquilo que você já ou gosta de fazer ou está tentando evitar de fazer. É uma fuga que te coloca mais dentro do buraco. Ou muitas vezes é uma tristeza que vai gerando uma pseudo-identidade daquilo que você não deveria nunca ser, mas que você passa a ser. Por isso que muitas pessoas, principalmente a área da ciência, diz que a tristeza, ela é viciante. Cuidado com a tristeza. Não fique dando muita moleza, porque a tristeza, ela é viciante. Te coloca ali dentro daquele sentimento. Mas também existe uma outra maneira de observar que esse texto também está nos falando. É a maneira como nós utilizamos mecanicamente as nossas emoções e sentimentos, fora da graça de Deus, para tentar gerar um padrão de medida ao ferir o que é certo e o que é errado. Se você faz alguma coisa e você está feliz, então está certo. Só que não é assim. Como também, se você faz o que é certo e não se sente completo, realizado, não significa que está errado. Agora a pergunta é: nem tudo que te deixa feliz realmente é o certo. E nem tudo que te deixa triste, que você faz ou por obrigação, ou você faz por uma consciência e não te traz aquela sensação maravilhosa de felicidade, não significa que esteja errado. Qual é o padrão aqui então? Deus. O texto fala que existe um perigo e que eu e você precisamos fazer uma leitura através da palavra de Deus, do Espírito Santo, para a gente ter esse discernimento e compreender. Por que muitas pessoas que cometem erros ficam tristes, mas não mudam de atitude? A resposta é chamada de uma maneira muito clara de remorso. O remorso é um tipo de tristeza. O remorso é um tipo de autocomplacência. O remorso, ele é um tipo de empatia falsa. É o que no original da palavra significa metalomenai, que quer dizer sentir pesar, arrependimento superficial ou emocional. Eu tenho costume de trabalhar muito com as emoções. E toda pessoa que é emocional, eu gosto de estar perto. Porque eu, infelizmente, acabo estragando o barato emocional da pessoa. Porque parece que a pessoa gosta de encontrar sentido nas emoções. O toque das emoções. E sabemos que as emoções, elas não podem ser tão confiáveis como em tudo na vida, em tudo que fazemos ou em tudo que falamos. Através das emoções falamos coisas que não deveríamos falar, por isso que ela não é tão confiável. Há quantas pessoas que estão aqui e no nível espiritual poderiam estar bem espiritualmente, mas não estão porque por causa de uma emoção desmedida. Ou a pessoa é sanguínea demais, tem um temperamento muito forte, ou ela é muito morosa, ou simplesmente a pessoa tem um bendito chamado, como as pessoas falam, sangue no olho, que isso não é qualidade nenhuma, é defeito. E por conta disso, por conta das emoções, disse algo que não deveria dizer na presença de Deus. Disse algo e ali comprometeu tua vida. Palavras mudam o destino de muitas pessoas. As palavras ferem, as palavras curam, o jeito de falar, até o silêncio pode ferir, magoar e matar. Então as nossas ações, elas são assim. E muitas vezes nós não percebemos que na nossa vida espiritual as coisas não acontecem, porque falta arrependimento. Há muito remorso e pouco arrependimento. Quando há muito remorso e pouco arrependimento, a pessoa não prospera. Eu não digo que prosperar seja algo financeiro, prosperar em tudo, porque a Bíblia fala que o bem-aventurado, ele prospera, ele será feliz.
onde Ele coloca a sua mão é abençoado. A sua família, a sua esposa, ela passa a ser uma videira. Não que nós estamos falando de controle, muitas pessoas vivem de controle, né? Precisamos controlar, não fazer muitos filhos, é óbvio, mas que a terra se enche. Mas a sua esposa será uma mulher frutífera. Na sua casa não faltará pão. Tudo que você fizer será muito bem sucedido. Você não olhará para trás e encontrará fantasmas escondidos no seu armário. Você não olhará para o lado e terá que ficar preocupado com aquilo que as pessoas pensam sobre você, talvez por atitudes duvidosas. Não! Você será abençoado para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, para frente e para trás, porque quando você se arrepende e você vive nesse arrependimento, meu amigo, você prospera. A culpa, o remorso promove culpa. A culpa é um peso que ninguém pode suportar. Irmãos, existem dois grandes sentimentos que o ser humano vive em torno dele, e que é o que estraga tudo na vida de muitas pessoas. Um é o medo e a outra é a culpa. Agir por medo e agir por culpa não são verdadeiras ações que vão mudar a vida de alguém. E os resultados não são resultados que se transformam em legado. Sabe, você constrói algo aqui, você planta algo aqui hoje, que daqui 30, 40 anos você vai colher frutos, e os seus filhos, os filhos dos seus filhos, a sua geração, isso é legado. Mas a questão de que nós estamos dizendo aqui nesse texto é que quando o nosso arrependimento ele é superficial, nós vamos sentir culpa. A culpa nos coloca no tribunal do nosso próprio ser. E no nosso tribunal nós geralmente, ou nós estamos muito doentes, se somos um sociopata, nós vamos falar, não, está tudo bem, eu fiz e fiz mesmo, porque o outro fez, a culpado foi outro. Que nem um sociopata que pega uma arma e vai tirar o celular de alguém, a pessoa não quer dar, e ele atira na cabeça dessa pessoa, mata essa pessoa, é pego pela polícia, é perguntado, você está arrependido? Ele diz, estou arrependido. Mas por que você fez isso? A resposta desse sociopata, psicopata, é simplesmente dizer, é porque não quis dar o celular, mas o celular não era dele, não era para ele fazer isso. Ou você simplesmente fiz e fiz mesmo, e faria de novo, porque você está doente. Ou você se achar está na culpa. E quando você achar está na culpa, você também corre o mesmo erro do próprio psicopata. Porque quem se culpa se condena. E quem se condena volta a fazer tudo de novo. Ele se acha réu reincidente. Eu sou assim mesmo, eu não consigo. Quantas pessoas falam, eu não consigo, eu tento, eu já tentei, mas eu não consigo. Porque dentro de si mesmo a pessoa já se reprovou completamente. Então ele passa a ser, aí no sentido vetor contrário, um outro tipo de sociopata, o confesso. E esse texto começa a dizer que a gente precisa tomar muito cuidado quando nós não tratamos dos nossos erros com o devido arrependimento. O arrependimento ele sela, ele acaba, ele extingue a culpa, e ele extingue espiritualmente a pena. Eu me lembro de um texto bíblico, acho que em Zacarias, um dos textos do Velho Testamento, em que foi apresentado o sacerdote Josué, que não é o líder Josué. E no tribunal, Josué estava com as suas vestes sacerdotais manchadas de sangue. E do outro lado estava o diabo, Satanás. E Satanás estava culpando o sacerdote, dizendo de todos os seus erros que ele levou durante toda a sua vida. E de repente Deus olha para o sacerdote e fala, dê para ele uma roupa nova, vestes novas. E ele foi perdoado. Irmãos, quando você se arrepende, você ganha algo novo da parte de Deus. Tudo é extinguido. Deus dá oportunidade de vida, como esse texto maravilhoso está dizendo.
O arrependimento te coloca mais para perto de Deus. O pecado que um dia, o tropeçar do ser humano, que te fez você se afastar mais de Deus, e naquele afastamento, naquele distanciamento, você se arrependeu, te colocou mais para perto de Deus. Agora, se você simplesmente dá uma de Caim, cheio de moral, cheio de marra, dizendo que isso não é problema seu, que a culpa é do outro, e odeia com razões, e sabota, e fala mal, e faz isso, porque você se apoia nas suas próprias virtudes, ou porque você está seguindo a onda do momento, e fala, não, está todo mundo fazendo, eu vim na igreja do fulano, eu vim na igreja do cicrano, todo mundo faz. Que história é essa? Todo mundo aqui é hipócrita, e todo mundo faz, assinado de Satanás. Se você for por esse caminho é o caminho do remorso, não é o caminho do arrependimento, e você não vai mudar, e você vai ficar mais afastado de Deus. Existe um hino que diz, tão perto do reino, mas tão longe da salvação. Geralmente acontece quando nós não estamos vivendo no espírito do arrependimento. Existe algo na sua vida que você deveria se arrepender? Palavras, obras e pensamento. Tinha um radialista há muitos anos atrás, não vou citar nome, mas quando ele orava, ele dizia isso: Senhor, perdoe os meus pecados, quer seja por palavras, obras e pensamento. Eu entendi que essas dimensões é importante. Quando o arrependimento não passa por essas dimensões da nossa vida, nós ficamos dando oportunidade para que acusadores espirituais, para que a acusação, até mesmo no tribunal da nossa consciência, nós possamos apontar o dedo para nós. E isso só faz nos afastar de Deus, e isso só nos vai gerar uma tristeza que gera a morte. E não é somente a morte física, mas a morte espiritual. Que a palavra morte significa separação eterna. Então pode ocorrer uma separação entre eu e a bondade e o amor de Deus. E se não houver o arrependimento, a presença de Deus não chega até nós. E a presença de Deus não chegando até nós, nós não vamos beber desses rios de águas cristalinas que saltam do nosso interior, que vai gerar vida para a vida eterna. Perdemos a conexão de vida. Aliás, pessoas que entram no sentimento do remorso, elas se veem como ser mais vil. Elas vêm por uma ótica satânica que as coloca tão ruim quanto o diabo, porque infelizmente ela não garante um arrependimento completo. Meus queridos, nós precisamos perceber que existe a diferença entre remorso e arrependimento. Já o arrependimento significa metanoia. Metanoia significa mudança radical de pensamentos. Em outras palavras, acontece uma revolução interna. Não é simplesmente um arrependimento superficial, de aparências, mas é algo que acontece lá dentro da alma, mudando completamente o ser humano. É algo de dentro para fora, e é uma mudança radical, que mexe com todas as estruturas. Você sabe que a sua mente é o que governa a tua vida. Se a sua mente for dominada por algo, esse algo vai dominar a tua vida. E quando você se arrepende, ou seja, Deus lhe dá essa graça do arrependimento, você vai perceber que sim, o arrependimento vai produzir em você algo que a maioria dos estudiosos chegam e concordam. Inclusive isso aqui é matéria da IBD. Os meninos da classe de doutrina para batismo precisam entender muito isso. O que é um arrependimento? Arrependimento é uma tristeza que segue logo
um abandono do pecado. Se eu sinto triste pelo pecado que eu cometi e não o abandono, não é arrependimento, é remorso. Mas para que esse arrependimento me gere uma tristeza com uma sequência de abandono do pecado e aconteça, eu preciso ter uma mudança radical. A mudança radical de mente gera uma revolução estrutural. Eu mudo de comportamento, eu mudo de amizade, eu cancelo canais que eu sigo, eu deixo de falar com aquele mau influenciador, aquela má influenciadora. Eu não fico naquela ideia andando com pessoas que sempre fizeram os mesmos, sempre fez a mesma coisa e nunca mudou. Porque aquela frase, diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem és, é uma verdade, é uma grande verdade. O Provérbios, eu esqueci o versículo do Provérbios, o capítulo e versículo, mas se os irmãos depois quiserem achar aí, aquele que arrepende do seu pecado e os abandona e o deixa, alcançará misericórdia. Então pecados, atitudes, coisas que nos denunciam, até coisas que não dá para me reparar o erro. Existem certos erros que não dá para você reparar aqui, nem com uma indenização financeira, nem nada, porque são algo que toca a alma, e a alma não se paga. Mas quando você se arrepende e abandona o pecado, você alcança a misericórdia. A misericórdia do Senhor vem sobre você. Não é que Deus está a favor do pecador, assim, não. Deus odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. Ele odeia o pecado. Se o pecado estiver em nós, Ele vai explodir o pecado. Se o pecado estiver em nós, a gente explode junto. Mas quando a gente fala, não, eu não quero isso, eu estou deixando, eu estou rompendo os meus laços, eu estou rompendo as minhas atitudes, pessoas que me influenciam para o mal e não para o bem, para a separação, não para a unidade, eu estou me redirecionando, antes sozinho do que mal acompanhado, porque ninguém fica sozinho, né? Deus sempre estará conosco. Aí você alcança misericórdia. Mas aquele que infelizmente não pensa assim, vai vivendo somente no estilo de Judas Iscariotes. Você sabe que Judas Iscariotes, ele sentiu remorso após trair Jesus, e Pedro sentiu arrependimento. Foi uma grande diferença. Um voltou e pediu perdão, um voltou e reconheceu. O galo cantou, ele lembrou, ele chorou, ele entristeceu. Ele poderia simplesmente dar algumas justificativas, porque no contexto dava para dar justificativo, porque o próprio narrador dizia que ele estava fazendo isso para ganhar mais tempo para cumprir o que ele tinha prometido para Jesus, que nunca iria abandonar ele. Olha só como é que as motivações corretas podem gerar péssimos resultados. Por isso que você e eu precisamos de discernimento. Pedir discernimento a Deus. Ele estava, na cabeça dele, estava fazendo o que é certo. Não, eu vou mentir aqui, dizendo, para me ganhar um tempinho. O próprio Lucas, Mateus, ele fala sobre isso. Mas as pessoas começaram a denunciar ele mais. Não, esse é aquele cara mesmo que anda com Jesus, porque até o jeito dele falar é igual ao jeito de Jesus. E ele começou a espraguejar as pessoas. Na hora, ele poderia se arrepender, mas não. Quando o galo cantou, ele se arrependeu. E ele voltou a Jesus. Ele, de um homem que havia traído Jesus também, porque isso é uma traição, né? Porque existem traições morais, traições financeiras, existe todo tipo de traição. Não é só a conjugal, não é só a carnal, não é só a carnal, não é só a sentimental. Existem vários tipos de traição. E ele traiu Jesus também. Alguns teólogos podem achar que não, mas se você olhar na essência do vernáculo do texto, você vai ver que Pedro traiu Jesus também. E eu posso dizer isso sem medo, não é heresia nem nada. Mas ele se arrependeu. Mas Judas não.
Judas, ele sentiu remorso. Então você tem que tomar muito cuidado, porque o remorso sempre vai gerar morte. Ele chegou lá, em vez de ele chegar até Jesus, ele chegou àqueles que ofereceram dinheiro, porque infelizmente Judas amava o dinheiro, amava Mamon. E ele simplesmente falou: matei um inocente. Beleza, reconheceu. Isso é importante. O remorso permite você reconhecer, mas o remorso não deixa você se arrepender. O remorso leva você a querer reparar os seus erros por você mesmo. O arrependimento, quem repara os seus erros é o sangue de Jesus. Amém, irmãos? É a graça de Deus, é o Espírito Santo que segura você na sua mão e falou: a partir de hoje você vai andar comigo, e eu vou te levantar, e nós vamos passar por esse estreito, eu vou te dar força. Você vai ter momentos que você vai achar que você não vai conseguir, vai ter momentos que você vai querer desistir, mas eu vou estar com você, eu vou alimentar chama no teu peito, eu vou te dar força, eu vou fazer sua cabeça, eu vou te dar direção, e você vai sair dessa. Mas quando você é o cara que está com remorso, você acha que você pode consertar, e aí às vezes a gente quer consertar sendo bonzinho, sabendo que a gente não é bonzinho. A gente quer consertar de qualquer jeito, para tentar estar em paz com a nossa consciência, porque é óbvio, né? Um ser humano sem paciência, sem a paz na sua consciência, ele é o que então? Então geralmente a gente tenta negociar, barganhar, e vamos criando: eu sou malvado, mas eu não sou tão malvado, eu sou um malvado favorito. É isso que a gente quer ser. Todo mundo quer ser um malvado favorito. Eu sou ruim, mas faço coisas boas. Eu bato na minha mulher, mas eu sou um bom marido. É assim, o binômio, essa coisa estranha que existe aí. Porque se deixar, é assim que funciona. Eu sou ruim, mas sou bom. Mas Jesus Cristo disse: não pode sair da mesma fonte água doce e água amarga. O que é sim, sim, ou é não, não. O que passa disso é o quê? É procedência maligna. E Satanás, se você não sabe, em alguns lugares que eu não posso dizer mais os nomes, porque não é legal, isso gera processo. Se você for ver as imagens dele, ele tem um rosto partido ao meio, em que um lado é um lado de anjo e o outro lado é um lado de demônio. Ou seja, o diabo não é tão mau ao ponto que não encontra alguma coisa boa, e ele não é tão ruim que não possa encontrar algo mau. Captou a ideia? A malignidade está nesta máscara. E quem não se arrepende, ele cria barganha. Eu aprontei com a minha esposa, então eu vou limpar a casa o dia todo por um mês. Vamos ver se eu pago isso. É melhor pagar assim do que se colocar aos pés, os joelhos no chão, a cara no pó, e pedir misericórdia para ser um homem de verdade, uma mulher de verdade. O outro que está do lado não está sabendo, ele acha que está evoluindo para melhor, aprendeu com a lição, mas ninguém muda ninguém. Quem muda é Deus. Amém? É o que nós vimos aqui no texto. Aí vem o casalzinho, cai em pecado. Aí cai em pecado até o dia do casamento. Beleza, perfeito. A vida é tua, o corpo é teu, suas regras. O Alexandre, seu pai, sua mãe, sua igreja, eles não vão mudar você, não vão conseguir. Fazer cárcere privado é proibido e nem pode, nunca. Mas vem as consequências depois. Porque quem não confessa e não deixa seu pecado, carrega a maldição, não prospera. As portas não se abrem. Precisa ter uma vida de santidade, é preciso ter uma vida consagrada a Deus, porque é só assim as coisas funcionam. O diabo, mas eu vejo fulano fazendo isso, eu vejo fulano fazendo aquilo, e está tudo bem com ele, ótimo. Mas você não sabe que o diabo dá com uma mão e tira com a outra? Sim, irmãos, o diabo dá com uma mão e tira com a outra, porque nada é dele. Quando ele ofereceu a Jesus todos os reinos do mundo, ele estava tentando tirar Jesus do reino dos céus. É verdade ou não é? Ele estava querendo tirar de Jesus o reino dos céus. Talvez você possa perder muitas bênçãos do reino dos céus
por causa da vontade da sua carne, porque você não tem poder sobre ela e você não se arrepende. Muitas pessoas desgraçam suas famílias. Foi como eu disse, não vou citar aqui porque eu estou gravando, mas quantas pessoas passam por 10, 15, 20 casamentos? Muitas mulheres viram sapato usado de homens, muitos homens viram um gigolores, e nunca se acertam, até um dia que se colocar o joelho no chão e falar: o pecado, o erro está comigo, eu me arrependo, eu mudo, Deus muda-me, coloca o teu arrependimento em mim, quebra a minha cerviz, eu estou triste por isso, eu vou abandonar, mas eu preciso da tua ajuda. Aí a coisa funciona. Mas até lá, é muito simples. O arrependimento leva você a tomar novas atitudes, novas as inspirações, porque é mudança radical da mente, do pensamento. Então você vai fazer novas coisas. Fazendo novas coisas você tem novos resultados. Mas você vai ver sempre as pessoas que sempre dizem que estão chateadas, estão tristes, aprontam, cai, levanta, e que nem uma música horrorosa que tinha aí: bebê cair, levantar, e cai, levanta, e que não sei o que, e vai para cima, e vai para baixo, tobogã para lá, não sei o que. Essas pessoas sempre estão fazendo a mesma coisa, não muda, acontece, é aquela mesma pessoa, aquelas mesmas oportunidades, vai sempre nos lugares onde não deve ir, faz as mesmas coisas, a mesma ociosidade, e daqui a pouco vem: ai, estou tristinho, ai, irmão, normal, me desculpe, a seara é tua, você planta o que quer, mas você não pode reclamar do que você colhe. Quer colher coisa diferente, quer colher vida, plante vida. E aí esse texto fala dessa verdade. Então eu quero deixar para você essa pergunta: existe na sua vida algo que você precisa se arrepender e você ainda não chegou diante de Deus, e assim a sua vida começa a decolar de verdade? Ou tem algumas coisas que você não quer abrir mão? Porque mulher de Ló, ela não abriu mão da cidade. A mulher de Ló não abriu mão das coisas que ela idolatrava: sua casinha, seu status quo, seu modus vivendi. Ela não abriu mão. Ela sabia que estava numa cidade do pecado, mas ela não abriu mão. Ela sabia que Deus estava tirando ela e ia transformar ela, junto com o seu marido, uma grande nação. Mas ela não queria nação, ela queria a mixaria, e desculpa a palavra, as porcarias. Talvez não queria desenlaçar das amizades que tinham construído, mas Deus tinha um projeto de uma grande nação. E você viu que tragédia Ló teve, que afetou todas as suas filhas. Porque o que adianta você sair de lugares pecaminosos, mas trazer ele dentro de você? Quem não se arrepende é assim: sai de Sodoma e Gomorra, mas Sodoma e Gomorra continua dentro. Sai do Egito, mas leva o Egito para todo lugar que for. Se você não se arrepender, essas são as consequências que ocorrem em nossa vida. E por último, meu querido, um remorso sem transformação pode levar ao desespero, à autodestruição e a um afastamento total de Deus. Existe na sua vida alguma área que você está preso a algum tipo de culpa? Saiba que a culpa não vai transformar a tua vida. Toda pessoa, depois que sabe que cometeu alguma coisa, gera uma mudança por causa da culpa, essa pessoa continua culpada. Porque todas as vezes que essa pessoa fazer, a pergunta é: por que você está fazendo isso? Estou fazendo isso porque aquele dia, lá atrás, há 10 anos atrás, eu fiz isso, e eu estou fazendo diferente por causa daquilo. Então isso não vai te gerar vida, não vai te gerar libertação, não vai. Então a pergunta: qual é a área que você se sente preso à culpa? Porque o arrependimento
é, na verdade, a chave para o perdão de Deus. Então, meus irmãos, eu quero convidar você nesta noite, você convidar a Deus, pedir para que você convide a Deus a examinar seu coração nesta noite. Você pode fechar os seus olhos agora e falar, perguntar para o Espírito Santo, literalmente, aonde é que eu tenho errado? Qual é a área da minha vida que eu preciso me arrepender? Eu sou prepotente? Não, eu me repouso no ninho dos meus rancores, remorsos, ressentimentos. Não consigo perdoar. Talvez você não consegue perdoar. Se você não perdoa, você está preso junto com aquele. Você está carregando um corpo morto. Você está carregando essa culpa, essa pessoa no teu coração. Talvez seja até um jeito de um afeto mórbido que esteja sobre sua vida e que você precisa se libertar. Você pode perguntar para Deus agora: Senhor Deus, mostre. Tem um hino que diz: Senhor, se tu olhares para mim, para dentro de mim, nada encontrará de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Então é interessante você pensar nisso, porque aquele que acha que está tudo bem quando não está se enganando a si mesmo. Você tem orado a Deus pedindo um coração quebrantado? Você tem orado a Deus dizendo que eu estou disposto a mudar, porque o arrependimento, ele é a base para que Deus aceite as nossas orações. O arrependimento é a base para que você seja abençoado. Eu achei o texto, Provérbios 28, 13 diz: quem cobre as suas transgressões nunca prosperará, mas quem confessa e deixa alcançará misericórdia. Fala com Deus agora. Talvez exista uma área na sua vida que o quebra-cabeça não foi montado. Só será montado se houver o arrependimento genuíno. Enquanto isso, a mágoa, enquanto isso, sentimentos ruins estarão dominando o teu coração. E você não foi feita para isso. Você é uma pessoa especial. Talvez você está com problema de saúde por causa disso. Quando você pedir, se arrepender, confessar o seu pecado e deixar de ficar magoado, entristecido, você vai alcançar misericórdia e você vai ser liberto. Algo maravilhoso, sua vida vai mudar completamente. Eu quero orar neste momento por nós. Pai querido, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nos dê o arrependimento genuíno, a metanoia que vem do Senhor, que é principal e essencial para que o Senhor ouça as nossas orações. Sabemos, ó Deus, que esse arrependimento não pode vir de nós. Por isso que nós estamos aqui, nesse mesmo espírito de oração. Não queremos mais estar presos às coisas do inferno. Nós queremos que o Senhor coloque em nós o arrependimento, mesmo que isso nos entristeça, porque vai ser uma tristeza temporária que dará lugar a uma alegria eterna, começando aqui e para além. Não esta alegria falsa e nem esse arrependimento falso, que depois a gente faz tudo de novo, e de novo, e de novo, e nos justificando, dizendo: eu sou assim, pronto. Deus, nos mude. Coloque em cada coração aqui o teu espírito de arrependimento. Aqueles que sabem que precisam, assim como eu preciso e muito, porque eu quero, Senhor Deus, jamais eu quero que o seu espírito opere em mim. Eu não quero que o espírito de culpa seja sobre mim, porque ele vai me levar à morte, e vai levar qualquer um à morte. Há muitas pessoas que estão em depressão porque não se perdoaram, estão em culpas. Há muitas pessoas que estão cometendo suicídio
porque não se perdoam por aquilo que fizeram e não conseguem suportar viver com aquilo que aconteceu. Mas, ó Deus, em Ti há o perdão, e nós queremos que o Seu Espírito nos leve ao caminho desta misericórdia, operando em nossos corações o Teu poder do arrependimento, essa nova mente que vai romper com as coisas do mundo, com as coisas destruidoras, com falsas amizades, com tudo que destrói os Teus planos para com as nossas vidas, porque quer tirar a nossa salvação e nos colocar no inferno. Nos liberta do laço do passarinheiro. É o que nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Meus queridos, nós sabemos que para que esse maravilhoso arrependimento está em você confessar o seu pecado, e está também em você dizer: Senhor Jesus, eu quero o Senhor na minha vida, porque é o Senhor Jesus Cristo que diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Se você mudar a sua mente e falar: Jesus, eu quero ser o seu discípulo, Jesus Cristo dará a você o reino dos céus. E como servos do Senhor, nós precisamos desejar Cristo todos os dias, para que a gente possa sentir a existência desse reino maravilhoso, chamado Reino dos Céus. Que Deus nos abençoe, amém? Vamos encerrar o culto, lembrando que